Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de cinética química. Na aula passada, né, nós falamos sobre a definição, essa parte da química que estudava, calculamos as velocidades das substâncias envolvidas e também conhecemos como calcular a velocidade média de toda reação. Hoje nós vamos ver quais as condições que precisa ter para que uma reação aconteça. E a cinética química explica isso. Condições para uma reação acontecer. Para que uma reação aconteça, inicialmente é importante que os reagentes estejam em contato. Não vai haver reação se nós não colocarmos um reagente próximo do outro. Outra condição que deve existir é que esses reagentes, quando estiverem em contato, que eles apresentem afinidade química. E é isso, não vai ter reação, mesmo que eu coloque em contato, se eles não tiverem afinidade para que tenha uma possível reação. Tendo esse contato, tendo afinidade, essas moléculas elas vão colidir uma com a outra. Mas é importante que tenha essa colisão e que a orientação das moléculas estejam também numa posição favorável. E depois disso, essa colisão vai permitir, essa colisão ela vai ter uma energia. Mas para que essa reação aconteça, eles precisam, reagentes, ultrapassar uma energia mínima que ela vai ser adquirida dessa colisão. Então, somando tudo isso, nós vamos ter a reação química. Então, eu posso colocar dois reagentes em contato e não ter reação química, por eles não terem afinidade. Eu posso também ter colocado em contato, ter afinidade, mas a colisão, se ela não tiver sido de uma forma favorável, se a colisão não tiver sido efetiva, também não vai ter a reação química. Lembrando que a reação química é formar novas substâncias de substâncias que nós tínhamos. Teoria das colisões. Como eu disse, as moléculas do reagente, depois de elas estarem em contato, depois de elas terem afinidade química, elas vão colidir. Esses choques devem ser eficazes para que as ligações existentes nos reagentes sejam rompidas e para que sejam formadas novas ligações, que são as ligações dos produtos. Porém, essa colisão ela deve ocorrer numa geometria favorável. Se ela não estiver numa geometria favorável, isso não vai permitir que haja a formação de quem? Dos produtos. Quanto maior o número de colisões, mais rápida vai ser a reação, maior vai ser a velocidade dessa reação. E quanto mais moléculas estiver presente, isso dá uma probabilidade muito grande de ter colisão. Logo, isso também vai favorecer o quê? A velocidade da reação. Então, aqui eu trago para vocês uma reação que forma o óxido nítrico, que é o NO. Essa é a fórmula do óxido nítrico. Então, da reação, nós temos dois reagentes, que é o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Quando esses dois estão em contato, eles são substâncias que têm afinidade química e vão formar produtos. No caso, vão formar 2NO, seriam duas moléculas de NO. Por meio de simbologia, seria visualizar essa tendência aqui, não é? Que era duas moléculas de NO, né? Onde cada uma tem um nitrogênio e um átomo de oxigênio. Bem, agora eu posso deixar os dois em contato, eles têm afinidade química para que tenha reação, mas dependendo da geometria com que eles se choquem, isso pode ser que não forme os produtos, pois as orientações dessas substâncias não estão em posições favoráveis. Então, teve a colisão, mas observou-se que no final continuou a mesma coisa, ou seja, o que era reagente continuou sendo reagente. Por quê? A geometria e a posição ela não estava numa geometria favorável. Então, quando você observar que depois da colisão manteve-se igual ao início, ou seja, os reagentes continuam sendo reagentes, então essa colisão ela foi uma colisão desfavorável. Aqui é uma outra possibilidade de geometria.
Observe que o gás nitrogênio ali já se posicionou de uma outra maneira. Mas vamos verificar se essa colisão, quando eles se colidirem, ela vai ser suficiente para quebrar essas ligações aí e formar novas ligações. Então, observa-se que ao final continuou também continuou o mesmo perfil do início. O N2 continuou sendo N2 e o O2 continuou sendo O2. Então, também essa colisão, ela foi uma colisão desfavorável. Colisão desfavorável, pois não houve modificação do que era o início. Agora nós estamos aqui com uma outra geometria, né? Com uma outra geometria dessas moléculas. E aí teve a colisão. Ao ter a colisão, observou-se que o final, as substâncias no estado final, não são mais iguais às substâncias iniciais. Ou seja, então essa colisão ela foi uma colisão favorável. Essa foi uma colisão efetiva, pois a gente conseguiu observar que existem os reagentes e existem os produtos. E os produtos são o quê? Novas substâncias formadas da reação. Então, se teve reação, a gente consegue dividir em reagentes e em produtos. Se a colisão não for favorável, não for efetiva, não vai formar produto. Só forma produto quando a colisão é favorável. Aí eu digo uma coisa para vocês, tá? Vocês nunca viram essa representação, mas existe um estado intermediário entre reagente e produto. A gente sempre só falava em reagente e produto, mas hoje eu apresento para vocês essa substância que ela é o intermediário formado entre reagente e entre produto. Ele não aparece naquela equação química, mas as reações elas têm esse estado intermediário, que seria esse estado de transição entre reagente e produto. Ele é chamado de complexo ativado ou estado de transição. Né? Estado de transição porque ele está no meio ali entre produto e reagente. Mas o outro termo também dado a essa representação, ele é chamado de complexo ativado. E o que ele é? Ele é o estado intermediário formado entre reagentes e produtos, cuja estrutura existem ligações enfraquecidas, que foram enfraquecidas pelo reagente, e possíveis ligações que vão ser formadas em razão da formação do produto. Então, existia essa ligação aqui, mas ela está fraca. Existia essa, ela está fraquinha. E formou-se novas ligações, que elas vão se romper para formar os produtos. Quando que vai aparecer o complexo ativado? Estado de transição. Quando a colisão é efetiva. Se não houver colisão efetiva, não tem estado de transição. Por quê? Porque o estado de transição é um intermediário entre reagente e produto. Se a colisão foi não efetiva, então não formou produto. Logo, eu não tenho esse intermediário. Então, lembrando, reforçando, uma colisão eficaz ou efetiva, que é a mesma coisa, ela precisa que as moléculas estejam em geometrias favoráveis e ela estando em geometria favorável, isso vai possibilitar formar os produtos. E entre os produtos vai haver o estado de transição. Se as moléculas colidirem em posições desfavoráveis, não haverá possibilidade de formar o complexo ativado, que é o mesmo estado de transição, e, portanto, não vai acontecer a formação dos produtos nessa colisão. Aqui eu trago para vocês uma reação e existem duas maneiras possíveis para que os átomos de cloro e as moléculas de NaOCl possam colidir. Uma é efetiva e a outra não. Eu quero que vocês observem e digam se é a primeira representação ou se é a segunda representação que tem uma colisão efetiva. Então, nós temos aqui nos dois, tem a posição antes da colisão, houve a colisão e formou uma nova representação depois dessa colisão. E eu quero que vocês observem e digam qual colisão foi efetiva e qual não foi efetiva. Vamos lá. Depois da colisão, você deve observar
como foi o comportamento das substâncias após a colisão. Nesse primeiro momento, nós temos aqui o átomo de cloro, né, reagindo com o NaOCl, teve a colisão. Se a geometria do NaOCl estiver organizada dessa maneira, o cloro vai se chocar exatamente com o outro átomo de cloro. E observe que foi formado duas coisas diferentes em relação ao nosso início, antes da colisão. Formou aqui, ó, Cl2 e o NO, que são justamente as substâncias que são produtos da reação que nós estamos avaliando. Agora, no caso da segunda colisão, esperaria-se, né, que o cloro, ao se chocar com cloro, formasse o gás cloro. Porém, a geometria do NaOCl não estava numa geometria favorável na hora da colisão. Teve a colisão? Teve, mas ela não foi efetiva, pois continuou sendo a mesma coisa de antes da colisão. O cloro ficou sozinho e o NaOCl também sozinho. Tá? Então, a primeira colisão foi eficiente ou efetiva, mesmo nome para as duas, e a segunda não foi eficaz, não foi eficiente, foi uma colisão ineficiente. Certo. Então, eu já falei que os reagentes precisam estar em contato para que tenha reação. Não vai ter reação se nós não colocarmos os dois reagentes em contato um com o outro. Precisa, além disso, ter afinidade química, porque eu posso colocar em contato, mas eles não terem afinidade, não vai ter reação. Precisa ter uma colisão e uma geometria favorável, colisão efetiva e uma geometria favorável. Para que essa colisão seja efetiva, a geometria das moléculas reagentes devem estar numa posição favorável. Isso vai ajudar com que tenha reação. Mas um ponto muito importante ainda é que precisa ultrapassar uma energia mínima. Então, os reagentes, naturalmente ali, eles têm suas energias. Só que para que haja a formação do produto, cada reação vai ter que ultrapassar um mínimo de energia, chamado de energia de ativação ou energia mínima. E da onde é que vem essa energia? Vem justamente dessa colisão. Se a colisão for fraquinha, não vai formar produto, mas se nós impulsionarmos uma colisão altamente energética, ela vai ultrapassar esse mínimo de energia. Então, a energia de ativação, aqui seria a energia dos reagente, considerando a equação A formando B, considerando a equação A formando B, estou dizendo que existe essa reação. Se existe a reação, ela precisa ultrapassar o mínimo de energia. Só que lembra que eu falei que quando uma colisão é efetiva, ela vai formar isso, e você tem evidência de que a reação se formou quando tem complexo ativado. Só vai existir complexo ativado na situação que formou o produto. Só que para chegar até nesse ponto desse complexo ativado, existe um ponto de energia, que é chamada de energia de ativação. Então, ela fica até onde? Fica do ponto dos reagentes até o ponto do complexo ativado. O complexo ativado é bem no topo dessa curvatura. Diante disso, o valor da energia de ativação vai ser essa variação, que é o ponto do complexo ativado até o ponto do reagente, tá? Até o ponto do reagente. Então, para se descobrir o valor da energia de ativação, seria o valor do complexo ativado, que seria lá no topo dessa energia, menos a energia dos reagentes. Então, essa faixa aqui é a faixa da energia de ativação. Lembrando e reforço que a diferença de energia entre reagente e produto é a variação de entalpia. A variação de entalpia. Aí outra coisa que eu trago para vocês, quanto maior essa energia de ativação, mais lenta é a reação. Então, quanto mais alto estiver o complexo ativado, quanto maior for essa região, mais lenta vai ser a reação. Por quê? Porque ela precisa de muita energia para que se chegue no máximo, que é o complexo ativado, e assim forme produto.
Se a energia de ativação é pequena, rapidinho se chega no complexo ativado e forma o produto. Então, a reação é rápida quando a energia de ativação é pequena. A reação é lenta quando a energia de ativação é muito alta. Então, quanto maior for esse morro aí, essa ladeira para se chegar lá no complexo ativado, mais lenta é a reação. Aí eu trago aqui para vocês dois tipos de gráficos e eu quero que vocês analisem e digam qual é a reação mais rápida. Se é a primeira ou se é a segunda. Quando nós estivermos falando de questão de velocidade, qual é mais rápida e qual é mais lenta, numa reação, você vai olhar para o quê? Para o valor da energia de ativação. No caso aqui, a gente não tem números, mas a gente pode prever com base na altura do tamanho da energia de ativação. Lembrando que a energia de ativação é o ponto que vai do reagente até o ponto do complexo ativado. Quanto maior o valor da energia de ativação, mais lenta é a reação. Então, se eu quero saber qual é a mais rápida, você vai olhar para aquela que tem menor energia de ativação. Então, a 1 seria a reação mais rápida, pois o valor, essa faixa aqui, ó. Para essa reação, seria essa faixa. Observe que o espaçamento da energia de ativação nessa reação 2 é maior do que na reação 1. Logo, a reação 2 ela demora mais em relação à reação 1, ela demora mais tempo. A reação 1 vai acontecer mais rápido. Não confundir com o valor do ΔH, tá? Você viu o ΔH aqui pequeno? Ah, essa reação é mais rápida. Não, porque aqui não é onde eu avalio se a reação é rápida ou é lenta. O ΔH é onde a gente avalia se a reação é endotérmica ou exotérmica. Então, como a gente está vendo que o perfil dos produtos superior ao dos reagentes, aqui é uma reação endotérmica, que absorve calor. Nesse outro caso, é uma reação exotérmica, pois a energia dos produtos está abaixo da dos reagentes. Então, não confundir rapidez com endo e exo, tá? Porque a gente pode ter uma reação endotérmica rápida ou pode ter uma endotérmica lenta. Tá? Então, para saber a questão para saber a questão se é uma reação rápida ou não, você vai olhar para onde? Para a faixa da energia de ativação. Ela é o ponto entre reagente e o complexo ativado. O complexo ativado ele está aqui nesse ponto para os dois. Então, aqui é o complexo ativado dessa reação e aqui é o complexo ativado dessa outra reação, ou também chamado de estado de transição. Então, você vai olhar a distância para saber o valor da energia de ativação sempre entre reagente e complexo ativado. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.